Olha como eu tô calma, tranquila, bem maravilhosa, sem brigar com ninguém. Mentira, eu vim aqui só fazer de conta. Eu já quero começar a brigar com o Carlos, quero brigar com o Jonathan, quero brigar com a Laís, quero brigar com o Matheus, quero brigar com todo mundo. Vocês estão me abandonando de novo. Tô sentindo falta de vocês nas chamadas, tá? Apareçam, viu? Apareçam que eu cobro mesmo. E olha, deixa eu falar uma coisa. Já viram aqui, né? Sistema muscular. Então, eu espero que os senhores estejam lembrados, viu, senhor André, senhor Gabriel, do que eu falei na aula passada. Não lembram? Eu tô percebendo. O que foi que eu falei para vocês na aula passada? Gente, nosso próximo sistema é sistema locomotor. E eu aqui, ó, me movimentando para falar locomotor, só pode. E aí, o que é que acontece? Ele é dividido em duas partes. Primeiro a gente trabalha a parte esquelética, ou seja, a parte estrutural, os ossos, do modo mais simples de dizer, e depois a gente trabalha a segunda parte, que é a parte que recobre, ou seja, os músculos. Tanto é que semana passada eu trouxe para vocês toda a estrutura esquelética do corpo humano, não foi? Falei sobre o esqueleto axial, sobre o esqueleto apendicular, toda a constituição dos nossos 206 ossos, até as curiosidades. Lembram sobre a curiosidade que eu falei com relação ao cóccix, que é um processo evolutivo, sobre a curiosidade referente às costelas flutuantes, que é um conjunto de ossos que a gente tem, que a gente apresenta, que não tem tanta relevância e que existem pessoas que fazem a retirada para que haja uma modificação na sua estrutura corpórea. Trouxe para vocês que a gente agora não fala mais em cabeça, corpo e membros. Agora a gente tem que falar como esqueleto axial, esqueleto apendicular, que é constituído justamente pela cabeça, pela coluna vertebral e pela caixa torácica, e membros superiores e membros inferiores. Ou seja, agora nós somos chique, nada de cabeça, corpo e membro. Agora é axial e apendicular. E eu não quero menos do que isso, tá ouvindo, dona Laís? Não me coloque cabeça, corpo e membro, porque eu não aceito. Seu Matheus também. Daniel, preste atenção. O que é que acontece? Agora a gente vai trabalhar a parte que recobre. Por quê? Se não tivesse uma estrutura que viesse a recobrir, nós estaríamos assim, só osso. E cadê? Todo mundo vendo os ossos, vendo os órgãos. É por isso que vai entrar o tecido muscular atrelado ao sistema muscular, que vai recobrir a nossa estrutura óssea e que vai fazer também um processo de proteção. Mas você já deve ter ouvido falar sobre o tecido muscular. Tenho certeza, porque quem deu essa aula para vocês foi a minha pessoa, lembrem-se. E aí eu falei para vocês que o tecido muscular, ele era formado por uma estrutura de células que tem o processo e o poder de contrair e relaxar, chamadas de músculos, e que vão recobrir tanto os nossos órgãos quanto os nossos ossos. Por isso que eles estão atrelados ao nosso sistema locomotor. Por isso que hoje quero todo mundo com caderno, caneta e lápis, porque vamos sistematizar o músculo. E aí eu trouxe inicialmente para vocês uma coisa muito importante para saber sobre o músculo. Ele é, no corpo humano, o que apresenta uma enorme variedade de tamanhos, de formatos, de estruturas, porque em cada parte do corpo humano que ele se localiza, ele apresenta uma estrutura diferente, um formato diferente, um tamanho diferente, que vai estar presente de acordo. Por exemplo, um músculo que está presente no meu braço não vai ter o mesmo tamanho do músculo que recobre, por exemplo, o meu estômago. Não vai ter o mesmo formato, não vai ter a mesma estrutura celular. E tudo isso relaciona-se justamente à possibilidade que ele tem de ter várias formas, de ter vários tamanhos,
ter vários e vários formatos. Segue comigo. E aí, ó, nós temos aproximadamente 212 músculos. A gente tem 206 ossos e 212 músculos, professora. Tem. Eu também fiquei impressionada. Olha a minha cara. Pois é, gente, brincadeira da parte, a gente tem 212 músculos que são divididos em 112 músculos que vão ficar na nossa parte frontal, ou seja, nesta região daqui do nosso corpo. Lembrando que a gente contabiliza as palmas da mão assim. Então, nos nossos braços, isso é o que a gente chama da nossa parte frontal. Isso aqui é a nossa parte que a gente diria, como eu coloquei aqui, região dorsal. Então, porque a gente tem essa visão muscular. Então, na nossa parte frontal, nós temos 112 músculos. Na nossa parte dorsal, nós temos a constituição de 100 músculos que vão estar atrelados ao sistema nervoso, tá? Se preparem que o sistema nervoso está vindo por aí, ó, firme e forte. Se preparem que vocês vão entender muitas coisas que eu trago para vocês. E aí, ó, esses 212 músculos, eles estão atrelados ao nosso sistema nervoso para realizar o que a gente chama de impulsos nervosos. Vocês sabem aquele ato de contrair e relaxar? Contrair e relaxar o músculo? Isso acontece por causa de estímulos nervosos que a gente via. Ou até o fato de repente a gente estar parado e a nossa perna começa a fazer assim, ó, a pulsar. Nosso coração bate sem a necessidade de nenhuma informação que a gente venha dar. Tudo isso está relacionado aos estímulos nervosos que são propagados e tudo isso está relacionado ao nosso sistema muscular. Joga para mim a próxima. Ó, ele vai efetuar uma variedade de movimentos. Ele é um sistema que apresenta uma grande capacidade de mobilidade. Mas essa mobilidade justamente está atrelada a quem? Ao nosso sistema esquelético, que tem essa mobilidade. E o sistema muscular, ele acaba acompanhando essa mobilidade. Por que ele acaba acompanhando? Porque ele está unido, ele está junto com o sistema esquelético. Então essa mobilidade, ela acaba estando também presente. Joga para mim o próximo. E aí, ó, tem uma coisa muito importante que a gente tem que salientar. Os músculos, eles estão extremamente ligados e são importantes a gente saber que a nossa constituição muscular acaba estando ligada à nossa postura e às dores que a gente apresenta. Sabe aquela mania que a gente tem de sentar assim? Parece que a gente faz uma curva, né? Isso causa muitas dores na nossa constituição muscular porque a gente está forçando o nosso músculo. A gente está fazendo com que ele venha se esticar de uma forma que não se faz necessário. Um exercício físico ou uma atividade física mal executada também traz essa relação, também traz esse elemento ou também tem essa constituição. Por quê? Porque a gente vai estar forçando a musculatura, a gente vai estar forçando os nossos músculos para exercer uma atividade ou para exercer um movimento sem que essas células elas consigam contrair e relaxar de forma adequada. Joga o próximo. Trouxe o que é importante agora? Exatamente. Aqui, ó. Olha o que eu falei, ó. Nosso braço com o dorso, com a parte frontal e aqui a parte dorsal. Ó. Aqui a gente tem 112 músculos de constituição. Estão vendo, ó, que ele faz todo o processo de recobrir a nossa estrutura esquelética, ou o que a gente chama de nosso esqueleto. E aqui, ó, nós temos a constituição de 100 músculos que também vão recobrir todo o nosso esqueleto. Professora, todo mundo tem os músculos iguais? Vejam só, a nossa constituição muscular, ela é a mesma. Eu tenho 212 músculos, você tem 212 músculos, todo o processo de constituição que a gente tem, ele é o mesmo, mas o desenvolvimento, ele é diferente.
Pessoas apresentam maior desenvolvimento muscular, pessoas apresentam menor desenvolvimento muscular. Essa questão de desenvolvimento da musculatura está relacionada às atividades físicas, está relacionado ao tipo de alimentação, está relacionado ao biotipo. Por isso você vai ver, professora, tem pessoas, por exemplo, que você vê mais aparente a musculatura mesmo não fazendo nenhuma atividade física. Ou tem pessoas que fazem muita atividade física e você não vê a aparência da musculatura. Isso tudo está relacionado a uma questão genética. Tenham calma que vocês vão aprender isso. Mas, com relação à constituição, 112 e 100 para qualquer ser vivo ou para qualquer indivíduo humano que tenha essa estruturação. O que vai variar é a forma como esse músculo se apresenta. Muda para mim. E aí, ó, tem uma coisa muito importante que a gente tem que saber. O músculo ele pode passar por um processo de encurtamento. O que é o processo de encurtamento muscular, professora? Não sei. Também não. Ah, brincadeira, sei sim. Gente, o processo de encurtamento muscular é quando você vai começar a desenvolver uma fraqueza muscular. Seus músculos eles vão apresentar células que não têm uma nutrição adequada e aí eles vão passar por um processo de pequeno desgaste. Músculo desgasta, professora? Músculo desgasta. O músculo é constituído por células. As células podem sofrer um desgaste ou elas podem vir a desgastar mediante alguma situação a qual elas são expostas. Como assim uma situação a qual elas são expostas, professora? Um movimento inadequado de forma repetitiva, por exemplo. Você faz um exercício ou você faz um movimento repetidas vezes de forma inadequada. Você vai estar lesionando essa musculatura, você vai estar lesionando essa célula, você vai estar causando problemas nesse músculo que vão também causar o que a gente chamaria de um encurtamento deste músculo. Joga para mim o próximo. Quais são as patologias mais comuns, já que a senhora está falando com relação à nossa estrutura muscular? As patologias mais comuns são a lombalgia, a cervicalgia, dores no nervo ciático, entorses, tendinites, entre outras patologias, ou seja, situações na qual o músculo e os ossos eles são expostos em conjunto e esse conjunto de situações ou conjunto de elementos que interagem pode vir a causar lesões musculares, ou seja, podem vir a causar lesões da célula que vão causar essas patologias. Joga para mim o próximo. E aí, ó, outra coisa importante que a gente tem que saber. Os músculos são os órgãos ativos do movimento. Ou seja, eles junto com o nosso sistema esquelético, eles vão trabalhar, eles vão agir, eles vão estar envolvidos no processo de formação ou constituição do movimento. Até porque o movimento ele só acontece mediante um conjunto, que é o esquelético e o muscular. Esse conjunto de fatores é que vai gerar o que a gente chama do nosso movimento. Passa. E aí, ó, ele coloquei aqui, tá vendo? Ó, um conjunto de células podem ser chamados de tecidos conectivos. O que a senhora está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar para vocês que as células musculares ou tecidos musculares, eles se conectam porque eles têm terminações nervosas que fazem um envio de impulsos nervosos para a nossa constituição muscular. E esse envio de impulsos nervosos é o que são as células que fazem essa conectividade ou essa ligação muscular. Manda para mim. Mais um. Ó, nem todo o corpo humano apresenta movimentos. Lembra que eu falei para vocês que os ossos eles podem ser curtos, longos, achatados e algumas estruturas ósseas não apresentam movimento. Verdade não, professora. Verdade sim. Nem todos os nossos músculos eles têm movimento. Nossa cabecinha, nosso coquinho, ele tem um movimento muscular? Não.
Ele tem uma estrutura que é uma estrutura que a gente apresenta uma certa limitação muscular. Então, nem todo o corpo humano tem movimento. O movimento ele é limitado em algumas partes do corpo humano e essas partes elas vão ter uma estrutura muscular, sim, mas com limitações de movimento, enquanto outras partes têm estruturas musculares com a maior mobilidade de movimento. Ó, meu braço, por exemplo, tem uma estrutura muscular e ela apresenta o que a gente chamaria de uma maior mobilidade de movimento. Já em contrapartida, a minha cabeça, ela tem uma estrutura muscular, mas com uma menor mobilidade de movimento. Joga o próximo. E aí, ó, vamos entender algumas categorias que a nossa musculatura ela pode ser dividida ou ela pode ser classificada. Importante você saber, importante você entender. A primeira é a esquelética, que vai ter o quê? Os músculos ligados ao esqueleto. Eles vão estar recobrindo o esqueleto. Ou seja, eles vão recobrir a nossa estrutura óssea e as nossas cartilagens. Tudo isso sendo feito pelos nossos músculos chamados de músculos esqueléticos. Depois dos músculos esqueléticos, vamos ter os músculos viscerais. O que são os músculos viscerais, professor? Os músculos viscerais são os músculos que recobrem as nossas estruturas sistêmicas, os nossos órgãos. Ou seja, a gente tem os músculos esqueléticos que vão recobrir os nossos ossos ou a nossa estrutura esquelética e nós temos os nossos músculos viscerais que vão recobrir os nossos órgãos. E esse aí embaixo, professora, chamado de cutâneo. Nariz, orelha, regiões onde a gente tem uma maior quantidade de cartilagem. E aí a gente vai ter também a presença de musculatura, mas não tem nem ossos, nem órgãos. E aí a gente chama de músculos que apresentam uma característica de serem chamados de músculos cutâneos. Recapitulando, os esqueléticos que vão recobrir a nossa estrutura esquelética, os viscerais que vão recobrir os nossos órgãos e os cutâneos que vão vir a recobrir essas regiões que a gente chama de regiões à parte, que são compostos por mais cartilagem. Joga. E aí aqui, ó, nossos músculos, o esquelético, o cardíaco e os viscerais ou os dos órgãos. Mais uma vez para vocês entenderem a questão ó, da nossa constituição muscular. O músculo esquelético que vai vir a recobrir nossos esqueleto ou a nossa estrutura esquelética. O músculo cardíaco. Por que o coração tem um músculo exclusivo? Porque o coração ele precisa bater direitinho, ele precisa ter movimentos involuntários bem ritmados e o músculo cardíaco ele tem uma constituição celular mais específica. E por fim, nossos músculos chamados de lisos ou viscerais que vão fazer o recobrimento dos nossos órgãos para que eles possam ter aqueles impulsos nervosos ou aqueles movimentos nervosos que a gente conhece para a geração da nossa organização sistêmica. Passa para mim. Aqui, ó, outras partes do nosso corpo que apresentam musculatura e que eu acho que vocês nem imaginavam. A gente tem musculatura ou fibras musculares nos nossos olhos. Aqui, ó, na nossa íris e na nossa pupila. Tem como ver não, professora. É assim, a olho nu, não tem como você ver não. Mas a gente tem na nossa língua, a gente tem no nosso intestino, a gente também tem constituição muscular. Constituição que a gente nem imaginava que tinha, mas que também tem. Pode passar. E aqui, ó, o movimento que eu falei para vocês, ó, o movimento de contrair e relaxar, ou aquele impulso nervoso que é dado na nossa musculatura esquelética, aquela musculatura que recobre o nosso esqueleto, ó, de contrair e relaxar, ou de expandir aqui e aqui ficar mais contraído por causa dos movimentos que a gente realiza. Pode ir. E aqui, ó,
outras coisas que eu trouxe para vocês é com relacionado à nossa unidade motora, ou que a gente chama de relacionado ao nosso movimento, que está justamente atrelado a esta questão de que a gente tem impulsos voluntários e impulsos involuntários, a nossa constituição sistêmica recoberta por músculos que faz com que eles gerem movimento. E aí, ó, a gente vai ter o que a gente chama de uma unidade motora, quando a gente une esqueleto e quando a gente une musculatura. E aí a gente tem o que a gente chama de nosso sistema muscular. Pode fechar ali. Aqui, ó, mais algumas coisas importantes para vocês entenderem. O movimento de contrair, relaxar, que eu trouxe para vocês. Volta 2 slides. Nesse slide aqui, ó, o movimento de contrair, relaxar, ou o ato de contrair e relaxar. Pode jogar, pode jogar. E aqui, ó, o tônus. O que é o tônus muscular, professor? Eu já ouvi muito isso. Foi por vocês terem ouvido muito isso que eu trouxe para falar com vocês. É a exercitabilidade do sistema nervoso, que controla ou influencia os músculos. Ou seja, o tônus muscular, o sistema nervoso está fazendo um trabalho ou desenvolvendo um trabalho na nossa musculatura para que eles estejam sempre ativos, ou seja, contraindo e relaxando de forma ativa para que não haja nenhuma intercorrência. Pode passar. E aqui, ó, os movimentos, ó, tá vendo? Ativos, ou seja, os movimentos que a gente realiza, os movimentos básicos, mas que se não tiver um tônus muscular, não tiver um fortalecimento, pode gerar qualquer mal-estar ou qualquer situação incômoda. Aí, ó, trouxe a ação de contrair e relaxar. Estou trazendo para vocês entenderem essa questão do contrair e relaxar de forma escrita, porque eu sei que vocês gostam de escrever, né, nessa área. E aí, ó, o contrair e o relaxar faz com que a gente realize movimentos ou impulsos musculares que vão aumentar a quantidade de oxigênio e diminuir a quantidade de oxigênio nesse músculo para que ele possa vir a contrair, que ele possa vir a relaxar. Pode mudar. Ó, trouxe para vocês a última imagem para vocês verem toda essa questão da constituição, como se vocês conseguissem ver, tá vendo essa parte vermelha, que é o músculo recobrindo toda a nossa estrutura esquelética ou a nossa constituição esquelética sendo toda recoberta pelo nosso músculo. Pode fechar? Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do nosso sistema locomotor que junta esqueleto e junta musculatura. Se bateu alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Se gostou da aula, ó, bota 2 joinha, porque 1 é pouco. E a gente se encontra durante a semana nas conferências. E qualquer coisa, ó, eu tô daqui, vocês daí, mas a gente continua juntinho, tá? Beijinhos, tchau, tchau.